Fala, tu! Então, galera, o vídeo de hoje vai ser um assunto mais complicado, sensível, eu acho, pra alguns. Pra mim, tá de boas, não tem muito problema mais em falar sobre isso. Mas pra algumas pessoas talvez seja tipo, nossa, uau, ou pra outras não, talvez seja como pra mim, normal. Bom, o assunto de hoje do vídeo é o que aconteceu comigo alguns anos atrás. Meu acidente de carro. Então, vamos lá. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu porque, tipo, uma galera do Insta, dos vídeos anteriores, tipo, vídeo meu, vlog do Brasil, essas coisas todas que mostram algumas cicatrizes minhas e a galera fica perguntando o que é, tipo, você tomou um tiro? Ai, o que é isso, essa merda? Eu fico, eu tomei um tiro, eu fico zoando, mas as perguntas ficaram muito, tipo, muito grandes depois que eu comecei o canal e comecei a postar muita foto, porque, tipo, moro numa cidade que tem praia, então eu vivo na praia, então as fotos são muito tipo de biquíni, de short, sabe, essas coisas assim. Então as cicatrizes elas mostram bastante e a galera começou a perguntar o que era e tal. E foi tipo, por que não, né? Por que não falar um pouco sobre mim? Tipo, no canal não tem muita coisa sobre mim, tipo, da minha vida ou das coisas que eu já passei. Então eu falei, bora lá. Então, eu vou falar um pouco do que aconteceu um tempo atrás, pra poder vocês entenderem o que eu tô passando agora, tipo, sabe? As partes e tal. Então, vamos lá. 2012, eu tava indo pra Península de Maraú, na Bahia, no Brasil, eu e meu pai. E um primo, tio, não sei, considerado da família, sabe? Nosso. Eu tinha acho que 11, 12 anos, não me lembro muito bem. Meu pai tava dirigindo e a gente tava indo pra uma viagem em família, sabe? Uma viagem de férias. E antes da gente começar a entrar na estrada, eu tava deitada no banco de trás, meu pai dirigindo e esse primo, tio, no banco do passageiro do lado do meu pai. E eu amava viajar, eu adorava ficar com meu pai, essas coisas todas, mas nesse dia da viagem eu tive um surto. Antes da gente entrar na estrada, eu tava deitada atrás e falei, pai, não quero mais ir viajar. E meu pai, não, a gente vai, que você fez? Eu vim aqui, tipo, pagar essas coisas todas, porque Península de Maraú, bom, pra galera que mora no Brasil, é um dinheiro muito alto pra ser gastado assim do nada e depois a filha chegar e falar, eu não quero mais, não quero. Enfim, ele ficou bravo e falou, não, a gente vai, a viagem vai continuar e é isso. E eu comecei a surtar lá atrás no banco, chorar, falando, não quero ir mais, eu não quero. Nossa, eu só falava isso, eu falava, não quero. E ele não ouvia, ele ignorava, e meu pai era o tipo de pai que, tipo, se eu falasse não, ou se eu falasse, pai, isso, aquilo, ele me ouvia, entendeu? Então, foi muito estranho quando eu falei que eu não queria ir e ele simplesmente ignorou. Então eu peguei meu celular, um celularzinho assim, comecei a mandar mensagem pra minha mãe. Eu fui falando, mãe, o papai não quer parar o carro, eu não quero mais viajar, eu tô desesperada porque eu não sei o que tá acontecendo, eu tô sentindo alguma coisa, por favor, mãe, vem me buscar. Eu era nova, eu não sabia, tipo, eu não tinha senso do que eu poderia estar causando, sabe? A confusão que eu poderia estar causando. Meus pais, eles são separados e na época eles também eram separados. Então tinha toda aquela coisa, sabe? De, onde você tá levando minha filha? Aí, então foi isso. O início da viagem começou assim já. A gente tava saindo da minha cidade, Governador Valadares, Minas Gerais. E, ok, aí foi. Aí
foi tipo umas 2 horas só nisso, eu dando surto lá atrás, não querendo viajar. Tanto que a minha mãe, como o instinto de mãe é forte, ela surtou também. E mandou a polícia ir atrás da gente, mandou helicóptero procurar o carro do meu pai pra poder parar. Foi uma confusão muito grande, tipo, muito fora, tipo, muito assim do nada, sabe? Uma coisa tipo, a filha falou que não queria viajar mais, o pai não ouviu, a mãe surtou, sabe? Uma coisa, uma confusão assim do nada e uma coisa assim desnecessária, sabe? Porque era só uma viagem. Mas é que ninguém sabia também o que ia acontecer lá na frente, né? Mas como o instinto de mãe não falha, e o que eu tava sentindo também era uma coisa muito estranha, eu tava com um aperto muito grande no coração. Então, minha mãe mandou helicóptero, minha mãe mandou a polícia atrás, e foi aquela confusão. Não acharam o carro do meu pai. E aí no final meu pai ligou pra minha mãe e falou que tava tudo bem, que a gente ia continuar a viagem, que não tinha com o que preocupar. E minha mãe falou assim, ok e tal. Isabela tá muito desesperada, não sei o que tá acontecendo. Enfim, eles conversaram e então a gente... Era 2 dias de viagem praticamente, de carro. Então a gente parou num hotel beira a estrada. Era tipo umas 10 da noite, sabe? E eu tava deitada já no banco de trás, então meu pai falou, Bela, a gente vai descer aqui, a gente vai descansar um pouco, amanhã às 5 da manhã a gente continua a viagem. Então a gente deitou, a gente parou, né, no hotel e dormimos um pouco, eu, meu pai e esse primo, tio, não sei, ficamos lá. Então, no outro dia, a gente acordou 5 horas da manhã, meu pai acordou todo mundo e falou assim, tá na hora da gente continuar a viagem. E aí a gente continuou, fomos indo e quando deu 5h30, tipo, depois que meu pai já havia falado que a gente tinha que continuar a viagem, eu deitei atrás do carro e dormi. Porque, poxa, era uma viagem muito longa, eu tava cansada, era 5h30 e... Por que não dormir, né? Tipo, eu deitei atrás, sem cinto e dormi. Então, meu pai continuou a viagem, normal, eu dormindo, não sabia o que tava acontecendo. E quando deu 11 horas da manhã... Bom, essa parte, gente, que eu tô falando horas e tudo mais, tipo, bem detalhado, é porque me contaram, entende? Mas vocês vão entender. Mas, tipo, eu não sabia de nada disso. Foi minha mãe, minhas primas, as pessoas que foram me contando, porque eu tava dormindo no banco de trás, eu não vi nada acontecendo. Então, quando deu 11 horas da manhã, o carro capotou. E o carro capotou 3 vezes. E nessas 3 vezes, o meu pai, ele teve traumatismo craniano. Desculpa, gente, algumas palavras de português já que eu não consigo falar. Mas foi traumatismo craniano. O cérebro dele, a cabeça dele, eu não sei, bateu no volante, rachou, estourou, uma coisa assim. Foi bem pesado. Foi, tipo, aberta as coisas. E eu voei 7 metros. Foi uma altura muito grande que eu me perdi no mato. E a polícia, os médicos chegaram para poder ver tudo e viram o que tinha acontecido, viram o carro, viram meu pai, viram meu tio, mas não me viram, entendeu? E eles pegaram meu pai e tal, e meu tio, eu não sei o que ele falou, a gente não tem nenhum contato depois do acidente, então não sei qual foi a parte dele, mas a parte do meu pai eu sei que eles viram meu pai, pegaram meu pai, e eles só sabiam que tinha uma criança no carro porque eles viram a mala que tava toda aberta no chão e tinha roupa de menina. Então eles começaram a procurar por mim, eles começaram a ver onde eu tava, porque eu não tava perto do carro, eu não tava perto do meu pai, eu não tava perto do local do acidente, entende? Foram procurando, horas procurando, e depois eles me acharam no meio do mato. Tipo, a estrada é assim, então, você sabe, o estado do Brasil, aí tem uns matos atrás, do lado, e eu tava lá embaixo, tipo,
negócio de ribanceira, não sei se é isso mesmo, mas tava no mato e eles me acharam e eu tava toda acabada, né? Tava fodida, meu Deus. Aí, eles pegaram, levaram a gente pro hospital. Disso eu não lembro, eu não vi nada disso. Minha mãe que me contou, meus primos que me contaram. Eu não lembro, gente, eu tô falando porque me contaram. Então eles pegaram e me levaram pro hospital. Mas de uma coisa eu lembro que não foi a ambulância que pegou a gente, porque tava no meio do mato, tava no meio da estrada. E vocês sabem que no Brasil não é rápido chegar uma ambulância no local. Então foi uma caminhonete, abriram a caminhonete na parte de trás e colocaram meu pai do meu lado e eu do lado dele. E aí eu lembro que eu meio que acordei na hora. Eu não lembro se... Eu acordei e meu tio tava sentado na caminhonete. Ele não machucou, ele machucou o pé, tipo, uma unhazinha, coisa do tipo. Ele não teve nada. Aí eu perguntei, cadê meu pai? Tipo, mais daquela coisa, sabe? Aquele tom meio, tipo, cadê meu pai? Aquela coisa assim. Tava muito fraca. E aí eu olhei pro lado e eu vi meu pai. E eu vi como que ele tava. Eu perguntei se ele tava vivo, não me responderam. E aí eu apaguei. Tipo, eu desmaiei. Normal, né? Aí eu acordei, acho que algumas horas depois, ou tipo, no outro dia, não sei o termo, tipo, o tempo que foi dessas coisas todas. Da estrada da caminhonete até o hospital e pá. Mas eu lembro que eu acordei, eu já tava no hospital, tava deitada numa sala de vidro. Não podiam entrar pra poder me ver, porque os meus hematomas foi muito forte, muito profundo, e qualquer ar de bactéria ou qualquer coisa ia poder infeccionar. Então eu tava numa sala, tipo, o vidro e eu aqui, entendeu? Eu tava na cama, então eu conseguia ver quem tava ali fora e as pessoas conseguiam me ver. Então na hora que eu acordei, eu vi minha mãe, só que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu vi minha mãe no vidro e ela deu tchau e tal, aquela coisa toda chorando, aquele desespero todo. E aí, depois disso, a gente pegou um helicóptero pra minha cidade. A gente tava na Bahia. E aí a gente pegou um helicóptero pra minha cidade. Os meus hematomas foram, eu quebrei os 2 fêmurs, a bacia. E eu tinha deslocado o meu joelho. Então, eu tava toda enfaixada, minha perna tava toda enfaixada, eu tava com peso, sabe? Porque eles não podiam mexer, porque eles não sabiam o que fazer na hora. Então, fomos pro helicóptero pra poder ir pra minha cidade e, deitada na maca, pra poder ir até o helicóptero, eles deixam minha perna cair. Nunca senti tanta dor, mas eu não conseguia falar um ar. Eu não conseguia falar um ar, então eu resmunguei, eu fiz... Ninguém ouviu, porque tava aquela confusão toda, tava chovendo, tava relampeando. E eu morro de medo de avião, eu não sei como que aquele povo conseguiu ainda fazer essa viagem no helicóptero, mas chegamos lá em cima, o helicóptero teve que ficar voando por uns 20 minutos, 24 minutos, por causa da tempestade que tava tendo. E minha mãe que falou que ela tava morrendo de medo, mas que no final deu tudo certo, a gente conseguiu descer. Então fui pro hospital da minha cidade. E lá, a gente começou a fazer os exames, começar, né, a vida de novo, depois disso tudo. O que aconteceu foi, por eu ter quebrado os meus 2 fêmur e a bacia, os médicos falaram que eu não ia mais andar. Falaram que eu não tinha mais condições, não poderia mais andar. E nisso eu aceitei. Eu tava já na cadeira de rodas, tipo, depois que passou muito tempo, eu fiz minhas cirurgias, eu tive que usar um aparelho externo, tipo, pra poder pegar a mobilidade da minha perna. Eles colocaram aqui, tanto que eu tenho uma cicatriz, deixa eu mostrar pra vocês. Essa cicatriz aqui e essa daqui. Não sei se dá pra ver. Bom,
eu tive que usar esse aparelho aqui pra poder ter a mobilidade da minha perna de novo. Mas isso foi só depois. Porque antes disso, os médicos falaram assim que eu não ia mais andar e que a minha mãe poderia desistir. Mas mãe, como é mãe, não desiste, né, galera? Ela não desistiu, ela quase quebrou o consultório do médico inteiro. Eu já tava na cadeira de rodas nesse dia, quando a gente recebeu essa notícia. Eu falei, mãe, tá tudo bem, a gente consegue passar por isso. Ficar de cadeira de rodas não tem problema nenhum. Bom, gente, eu juro que no estado que eu tava, eu não sei como eu consegui falar isso, porque eu fazia jazz e eu fazia balé. E eu era, eu era apaixonada por dança e eu não me imaginei aquela hora não dançando mais. E, então, eu não sei como eu tive essa força em falar isso pra minha mãe, mas falei, tá tudo bem, acontece. E falei pra ela se acalmar, parar de show, ela tava muito nervosa, ela tava xingando o médico não tinha culpa. Poxa, tinha acontecido, era uma coisa que tava acontecendo, ele não tinha culpa, mas ela tava muito desesperada. E ela falou pra ele, a minha filha vai andar, e sei lá o que, eu não quero saber, tem jeito sim. Enfim, essa confusão toda, a gente saiu do consultório do médico e fomos fazer as coisas, procurar soluções. Mas eu achei que eu não ia mais andar, então eu não me importei, já tava assim, é isso. Só que eu não sabia que minha mãe, esse tempo todo que eu tava quieta na cadeira de rodas, eu não sabia que ela tava procurando soluções pra eu poder voltar a andar. Eu achei que ela também já tinha aceitado. Bosta nenhuma que minha mãe não aceitou. Graças a Deus essa véia conseguiu uma cirurgia. Tive que fazer várias cirurgias. Eu fiz uma nessa perna pra poder colocar um parafuso, porque eu quebrei o meu fêmur, ele estraçalhou, eu não tenho fêmur aqui nessa perna. Por isso que tenho essa tatuagem do Fênix, que é uma homenagem pro meu pai. E estraçalhou, então eu coloquei um parafuso. Também tem uma cicatriz. Só que essa cicatriz era muito grande quando eu era menor. Era 14 pontos, era muito grande. Eu fui crescendo, ela foi diminuindo. Então, coloquei o parafuso nessa e aí, ok. Aí até então tava tudo ótimo, porque essa perna, ninguém sabia que ela ia ter defeito. Ninguém sabia que ela ia ter algum problema, entende? Porque eles sabiam que eu tinha quebrado os 2 fêmurs, mas não era uma coisa muito séria nessa perna quanto essa, entende? Então quando terminamos de tratar essa, apareceu outro problema nessa perna aqui, que foi o meu fêmur necrosado. Nosso fêmur normalmente, das pessoas, né, normais, assim, tem a perna com mobilidade normal. O fêmur tem essa distância, assim, de uma parte pra outra. E então você pode mexer, você anda, você senta, você abre a perna. Você consegue fazer as coisas. O meu fêmur, ele é assim. Ou seja, quando eu ando, eu levo o meu corpo junto. E nisso faz eu ter várias coisas aí. Eu não sei as palavras, porque faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Eu nunca falo sobre isso, pra falar a verdade. Então, então não tenho a mobilidade totalmente dessa perna aqui, porque ela é grudada. O fêmur dela é necrosado. E o meu joelho, nem tem como mostrar mais a cicatriz. Acho que já até ficou pequeno. Eu só fazer, eu tive que usar parafuso aqui e do outro lado pra poder juntar, porque ele tinha separado, né? Enfim, cirurgia vai, cirurgia vem, e nossa, foram muitas cirurgias e Deus me livre, doía pra caralho, fazendo fisioterapia na água, natação, odiava natação. E aí quando minha mãe falou, você não vai poder mais dançar, porque, né, poxa, eu sei que tem como dançar, sei como as pessoas têm como dançar em cadeira de rodas, tem muitas histórias de superação, mas pra mim, naquele momento, não existia nada, entende? Não existia essas coisas de superação, não existia essas histórias, esses milagres. Eu tava puta, tava chateada, não tava conseguindo enxergar o que Deus tinha pra mim.
realmente não tava conseguindo enxergar lá na frente, sabe? Então quando ela falou isso, eu fiquei... ok, top. Deus me tira a mobilidade da perna. Deus me tira meu pai, Deus me tira eu andar, Deus me tira agora minha dança. Top. Sabe, eu tava nesse pensamento assim, meio fechado, meio pra baixo. Mas aí as coisas foram acontecendo. E as razões de tudo isso ter acontecido foram aparecendo. Depois que eu fiz todas as minhas cirurgias, depois que eu comecei a andar, depois que eu vi o porquê disso tudo, depois que eu comecei a ter mais contato com Deus, a ter contato comigo mesma, a ter contato, assim, espiritual, sabe? Tipo, ver a razão de tudo, ver o porquê de tudo e entender, sabe? Conseguir entender. Eu fiz muita cirurgia, muita fisioterapia. Agora é um resumo um pouco, porque não tem muita coisa pra poder contar. O que eu tenho pra resumir agora é que depois dessas cirurgias eu fiquei muito tempo de cadeira de rodas. Teve uma época que eu não podia nem sentar na cadeira de rodas, eu tinha que ficar só na cama. Minha mãe cuidava de mim, pra não poder fazer as coisas, ir no banheiro, esses trem, eu tinha que usar fralda. Eu tive que usar fralda por muito tempo e era muito humilhante, porque pra uma menina, né, tipo... Gente, era fralda e vocês obviamente sabem como que funciona essa coisa de fralda. Você faz suas necessidades e a pessoa tem que ir lá e trocar pra você. Então era tipo, era uma coisa muito humilhante, porque eu tava chegando na minha fase assim, adolescente, virando mocinha e tal. Não era muito legal. Então eu passei muito tempo na cadeira de rodas e no dia que eu tive que ir pra escola na cadeira de rodas foi muito estranho. Mas sorte que eu tive as melhores pessoas do meu lado, Colégio Bituruna. Nossa, foi muito bom, o pessoal soube me receber super bem. Meus amigos são uma foda pra caralho, eu amo todos eles. Até os que fizeram parte da minha história nessa época, mas que não fazem parte hoje mais. Eu guardo uma coisa muito importante pra mim, porque foi muito importante pra mim. E, né, tipo, não é fácil, tipo, você passa pelos trem, você é menina, você quer usar salto, você quer sair, você quer ir pra... Na época era a época de debutante de 15 anos, então, tipo assim, eu queria usar salto, eu queria estar linda igual as outras meninas, não podia. E foi aí que eu comecei, depois das cirurgias, a andar de muleta. Fui andando de andador primeiro, depois eu fui de 2 muletas, depois eu fui de uma. E aí o médico falou, tá na hora dela soltar as muletas e tentar começar a andar sozinha. Cara, doeu muito, muito. Porra, doeu pra caralho. Eu não conseguia dobrar meu joelho, eu não consigo dobrar nenhum desses joelhos, eles, tipo, tinham que fazer fisioterapia e ir puxando. Gente, eu não tinha mobilidade, entendeu? Eu não conseguia levantar minha perna, eu não conseguia fazer nada. Eu aprendi tudo de novo, eu tive que aprender a andar, eu tive que aprender a como mover a perna, saber os meus limites, porque meus limites agora não... obviamente não são os mesmos limites que eu tinha antes do acidente, então... Antes do acidente eu dançava, abria escala, aquela coisa toda, e eu tinha que saber os meus limites de agora, que eu não ia poder fazer isso, que eu não poderia nem imaginar fazer isso, a não ser que eu queira voltar pra cadeira de rodas. Então, eu sei que deve estar meio confuso pra vocês, é que eu não sei muito explicar essa história toda, mas eu espero que vocês estejam seguindo e entendendo direitinho. Depois de tudo isso, comecei a ir pras festas. Comecei a ir pras festas de muleta, comecei a usar salto escondido da minha mãe. Eu saía com um salto baixinho, chegava no carro da pessoa, eu trocava de salto. E, né, aquela coisa de adolescente, aquela coisa de criança teimosa. Eu era muito teimosa, muito levada, tadinha da minha mãe. E foi indo. Então, eu entrei pra natação, coisa que ajudou muito a minha perna. E eu odiava natação, porque pra mim só existia jazz e balé. Pronto. Quando falaram, seu esporte agora é natação, você só pode fazer natação? Fiquei... Top.
Então, comecei a fazer natação, fiz natação por vários meses, anos, eu acho. E minha mãe quis, acho que é sultar que fala, tipo, ela quis ir no sul, não sei, eu não sei como que é essas palavras que vocês usam, tipo, mas ela quis levar na corte. Tipo, ela quis ir no médico que falou que não ia mais andar e denunciar ele. Tipo, levar no advogado, essas coisas, porque ele falou que eu não ia mais andar, sendo que ele, como médico, não havia procurado todas as soluções que tinham. E tinha solução, porque agora eu tô andando, agora eu tô correndo praticamente. Não posso correr, mas às vezes eu dou umas corridinhas, né? Tô correndo, tô andando, eu tô... Cara, eu tô tendo a minha vida de volta, eu não preciso de cadeira de rodas, eu não preciso de alguém trocando as minhas fraldas com 12 anos, 13 anos nas costas, entende? Então, tipo, ela queria levar ele no advogado e fazer aquela coisa toda porque foi um erro médico. Porque se ele tivesse pesquisado tudo direito, a gente não teria passado por muita coisa que a gente passou desnecessariamente, né? Foi isso. Eu consegui voltar a andar aos poucos, fui. E eu acho que, tipo, muita coisa que aconteceu desse tempo pra cá foi abrindo meus olhos. O porquê do meu pai ter falecido, o porquê de eu ter tido essa experiência de andar, não andar, muita cirurgia. Isso tudo agora eu consigo enxergar o porquê. Até porque me fez ser quem eu sou hoje, graças a Deus. Tenho muito orgulho das coisas que eu sou, tipo, de mim. Eu tenho muito orgulho de mim, eu tenho muito, muito orgulho da minha mãe, da minha família que passou isso comigo e, tipo, não foi fácil. Os meus surtos, assim, algumas noites por querer meu pai, por querer voltar a andar e não poder andar, por xingar a Deus, sabe? Fazer aquela coisa, tipo, essa desgrama dessa vida, que sei lá o que, aquelas coisas assim que acontece com todo mundo, até com quem não passa situações tão pesadas como essa, acontece, que são o dia a dia, os estresses do dia a dia. Então, eu agradeço muito a Deus por isso tudo ter acontecido. Eu sei que é muito estranho falar isso, ou talvez um pouco pesado, mas sim, eu agradeço muito a Deus por isso ter acontecido e eu ter enxergado isso tudo. Infelizmente, né, com perdas de algumas pessoas, mas Deus sabe o que faz, e se Ele fez isso, teve motivo e eu sei os motivos agora. Eu consegui superar essa coisa do jazz e do balé, porque depois de eu fazer natação, eu fiquei apaixonada com água. Gente, eu fiquei louca com água, eu ia na piscina sempre, eu ia sempre na praia, sempre queria estar assim, perto de água, de mar, de piscina, seja o que fosse, eu queria estar ali perto pra poder fazer alguma coisa, porque eu só poderia fazer se fosse dentro de água, que minha perna ficava mais leve, aquela coisa toda. Agora eu surfo, né? Eu descobri o surf como um esporte que eu amo, sou apaixonada e, tipo, eu viajei uma época pra Bali, Indonésia, e eu olhei assim, eu tava com minha tia e vi as pessoas, as crianças fazendo uma aulinha de surf, aquela coisa toda. E minha tia falou, Bela, você devia tentar, é na água, se você cair, você vai cair na água, não vai machucar. Então eu tentei. E cara, eu falei, não vou conseguir. Uma perna é menor que a minha, gente, hoje em dia. É tipo, é uma diferença mais ou menos assim. Então, quando eu ando, eu manco. Às vezes eu manco muito, às vezes eu manco pouco, às vezes eu nem manco. Às vezes a galera nem nota que eu manco, porque eu fico brincando que eu manco com classe. Então, eu fui, fiz a aula. Na hora que eu consegui ficar em cima da prancha com uma perna menor que a outra, não fez muito sentido, porque tem toda aquela coisa de equilíbrio. Mas na hora que eu consegui, eu falei, puta que me pariu. Foi a coisa mais gostosa, foi a sensação mais... Foi uma coisa... Eu não consigo nem explicar. Foi uma coisa tão pura, uma coisa assim... Aconteceu, sabe? Uma coisa que eu vi o surf como um esporte muito difícil de conseguir fazer, de conseguir praticar. E pra mim, quando eu fui e tentei, mesmo achando que não ia conseguir, foi tipo, essa coisa do surf foi muito difícil de ficar continuando, porque eu moro aqui nos Estados Unidos
E onde eu morava, em Boston, não tinha praia perto, era neve, então meio que eu tinha deixado pra lá. Mas agora eu me mudei pra Flórida e eu moro em Boca. E é tipo, da minha casa pra praia é 19 minutos. Eu falei, então, mãe. A minha mãe tem um pouco de medo, tadinha. Vou matar essa velha mora. Então, por eu estar morando agora numa cidade que tem praia, eu tô continuando, eu tô indo atrás disso. Eu tô, agora todo sábado, eu tô acordando 5 da manhã pra poder ir pra praia e pegar umas ondinhas. Tipo, tô começando agora meio que do zero de novo. Tô numa uma longboard, que é pra onda mais pequena, essas coisas todas, um pouco, pra ondas menores. Enfim, foi isso tudo que aconteceu depois de eu ter descoberto. Descobrindo. Gente, desculpa. Ai, Deus, que vergonha. Umas coisas tá difíceis de português. Mas aí as coisas foram acontecendo e eu fui vendo porque eu vi que, tipo, Deus nunca tira uma coisa da sua vida pra colocar uma pior. Ou colocar, sabe, uma coisa abaixo do nível do que você já tinha. Então, quando eu perdi essa coisa toda, mobilidade da perna, essa coisa de dançar, eu descobri o surf. Tiraram meu balé, tiraram meu jazz, mas eu descobri um esporte muito foda que eu tô tentando sim, cada dia mais, a ficar, foda, ficar praticando, ficar boa nele, porque é uma coisa que me traz paz, é uma coisa que me traz felicidade, é uma coisa que agora eu consigo fazer. Não tem mais aquela, tipo, você não pode fazer tal coisa, porque eu sei que eu posso, e se alguém fala que eu talvez não vá conseguir, eu vou, faço, eu tenho que quebrar a cara pra ver que eu não posso, porque o médico disse que eu nunca mais ia andar e agora eu tô aqui andando, então quando as pessoas me falam as coisas, eu não acredito nelas, eu tenho que fazer pra poder ver, sabe? Você não pode fazer tal coisa, Bela, vai ser mal pra sua perna. Eu falo, vamos ver? Aí eu vou, faço, quebro a cara, não consigo? Ok, quebrei a cara realmente, não consigo. Ah, quebrei a cara, mas consegui? Chega pra pessoa e fala, fulano, é isso, eu consegui, sabe? Então, tipo assim, eu faço pra poder saber, porque as pessoas têm mania muito de ter medo, de falar assim, de não fazer, não sei explicar, mas tipo, a galera tem um pouco de receio do que a vida traz pra gente, do que a vida tem pra gente. Tipo, no próximo dia, o que pode acontecer? O ser humano tem a mania muito de querer controlar tudo, sabe? Cada passo que você dá, tipo, você terminou a high school, você terminou o college, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, assim, assim, assado. Cara, não! Poxa, a vida tem outros sentidos, não é só estudar, formar, ir pra faculdade, virar um profissional do caralho e trabalhar a vida toda. Porra, tomar no cu pra vocês que acham que é isso, porque vocês não estão entendendo o que é a vida, o que esse mundo tem pra oferecer pra gente. Sério. Então, galera, então é basicamente isso, o motivo de todas as minhas cicatrizes, o porquê de eu mancar, o porquê de eu ter algumas marquinhas no corpo, mas é basicamente isso que aconteceu comigo, e eu acho que tudo na vida tem um porquê, você vai descobrir, cedo ou tarde você vai descobrir, não tem pressa, gente, se você for morrer amanhã, não fica com pressa, você vai descobrir antes da sua morte, ou durante a sua morte, ou até depois, pra vocês que acreditam em reencarnação e essas coisas todas. Eu sou muito fã de uma senhorinha, ela é uma monja, ela chama Monja Coen. Eu acho que é assim que fala o nome dela, não tenho muita certeza. Ela é brasileira e ela pratica o Zen budismo. Ah, você é budista? Ah, você... Ok, não vou falar sobre minha religião, eu não tenho uma religião, digamos assim, eu acredito em Deus, eu acho que Deus é o criador de todas as coisas, realmente, mas eu também acredito muito nos ensinamentos do Buda, eu acredito muito na cultura, na religião Rastafari, que é o Jah, então, tipo assim, eu pego um pouco de cada coisa, porque, querendo ou não, todos estão pregando a mesma coisa, que é o amor, que é o respeito, que é, sabe, essa coisa boa que a vida tem pra gente e que a gente não consegue enxergar.
Então eu vou colocar um videozinho aqui pequeno dela falando sobre, tipo, como viver com leveza e morrer com alegria. É um vídeo pequeno, talvez pra vocês não faça muito sentido, mas pra mim foi um dos vídeos que fez muito importante, tipo, foi muito importante pra mim. Ela até fala que o ser humano, a gente se adapta com o nascimento, com a velhice, com a doença e com a morte. E que nisso tudo a gente tem o que chama de, tipo, crise existencial ou insatisfação com a existência. Ela vai explicar no vídeo direitinho, eu tô só falando o que ela já vai falar, mas é praticamente isso, que a gente quer sempre que as coisas estejam com a gente tá insatisfeito de como o mundo é, a gente tá insatisfeito de como as pessoas são, a gente tá insatisfeito com a gente, mas a gente só fica insatisfeito e não procura mudar, não procura enxergar além do que tá na sua frente, a gente não procura o além. Então hoje em dia eu tenho orgulho da minha essência, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, e muitas pessoas vão odiar isso, vão falar mal, claro, porque o mundo não é perfeito, cada um tem opiniões diferentes e eu respeito. Cara, foi então uma jornada muito grande na minha vida e que eu tenho orgulho de falar assim sobre. As coisas acontecem, não é pro pior, é pra melhorar quem a gente é. É pra a gente poder ter uma evolução, sabe? Pra gente poder evoluir. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ter que fazer um pouco de drama agora, porque eu tive que parar alguns vídeos que eu tava fazendo no canal sobre viagens, essas coisas, porque a Linda aqui resolveu ir surfar um dia com a amiga. Eu coloquei a GoPro na prancha, a onda veio e levou a GoPro. Nada demais. Então vocês ficam agora com o videozinho da minhas monja, que eu amo. E por favor, assistam os vídeos delas depois, porque ela tem muito vídeo bom sobre a vida em si, o jeito que ela enxerga o mundo, muitos ensinamentos bons. Claro, do Buda, mas não é nada diferente do que tem na Bíblia, que prega a paz, o amor, o respeito. Só são em palavras diferentes, entendeu? E então, eu espero que vocês gostem do vídeo e é nóis! Todos nós nos adaptamos com nascimento, velhice, doença e morte. Isso é o primeiro ensinamento de Buda. Existe uma coisa chamada insatisfação com a existência. As coisas não são como eu gostaria que fosse. O mundo não é como eu gostaria que fosse. As pessoas não respondem como eu gostaria que respondessem. Nós sofremos traições. Vocês já sofreram? É gostoso, né? Tem uma pessoa que você confia, e você oferece tudo, ensina até, e a pessoa te trai. Ai, que legal! O professor Hermógenes dizia assim, o professor Hermógenes é um dos pioneiros do yoga no Brasil: cada vez que você tiver uma desilusão, se alegre, porque está mais próximo da verdade. Que bom, né? Agora fulano me enganou. Ai, que pena. Nossa, que bom, eu não tinha percebido. Agora da próxima vez, vamos esperar para ver se alguém vai querer me enganar de novo. Eu vou ficar mais esperto. E então vou ter menos sofrimento. A ideia é esta: a vida não precisa ser vivida com muito peso, com muita tristeza, com muita mágoa, com muito rancor. A vida e a morte. Nós podemos também morrer com alegria. Meu pai, coitadinho, ele dizia assim, quando a irmã dele morreu, ela tinha 96 anos de idade. Ela era um pouco mais velha do que ele. E no enterro todo mundo dizia, que maravilha, ela morreu dormindo. E meu pai dizia, eu não quero isto. É a grande aventura da minha vida. Eu quero morrer acordado. Eu quero ver a morte. Realmente, por várias causas e condições, nos momentos finais ele estava com o olhinho bem aberto mesmo. E eu dizendo para ele, que a minha irmã achou que era péssimo, mas eu dizia, pai, você está morrendo. Agora está o fim. Não, tem que falar. Vocês sabiam que a gente tem que contar para quem está morrendo que está morrendo? Por que você vai mentir para a pobre criatura?
Se prepare para a sua grande viagem, vai embora. Pode ir tranquilo.